Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Para onde iremos? De onde viemos e o que estamos fazendo aqui? É uma pergunta que o homem tenta responder desde que o homem começou a pensar. É uma pergunta filosófica, é uma pergunta que todas as religiões tentam responder essa pergunta, e a Bíblia tem resposta para essa pergunta. Você que serve a Jesus Cristo sabe de onde você veio, sabe para onde você vai. A pergunta é, você sabe explicar isso, essa bendita esperança, essa maravilha que nos tem aguardado? O texto que Deus preparou para nós hoje está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então vemos aqui o livro de Apocalipse falando de primeira ressurreição e de segunda morte. Eu vou explicar isso aqui de uma forma muito simples, mas quero lembrar você que todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando. É um devocional, é uma forma de buscarmos a Deus todos os dias, e eu conto com o seu comentário, com a sua participação. Deixa aí um amém, uma paz do Senhor, porque o seu comentário faz com que eu saiba que eu não estou sozinho lendo a Bíblia, que você está me acompanhando, que meu trabalho, meu trabalho voluntário está surtindo efeito. Vamos voltar aqui para o texto. Foi lido Apocalipse. O livro de Apocalipse, o próprio nome diz revelação. Apocalipse significa revelação. E o tema que estamos tratando hoje trata-se de uma escatologia bíblica. Escatos trata-se de últimos, e logia é um tratado, é um estudo. Escatologia é o tratado das últimas coisas, as últimas coisas que hão de acontecer. Mas estamos falando de primeira morte, de primeira ressurreição e de segunda morte. Vamos então separar cada um desses detalhes para você aqui. Primeiramente, é interessante saber que quando se trata de ressurreição, e eu já falei sobre isso aqui em outros devocionais, mas não é o objetivo hoje de falar sobre isso aqui. O devocional 205, eu falei sobre ressurreição, está tudo anotado aqui. Então, existem várias formas. Por exemplo, ressurreição de mortos. É quando, por um milagre, alguém é ressuscitado. Aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu muito no Novo Testamento, e nos dias atuais é possível através do nome de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa ressuscita, isso é ressurreição de mortos. Tem a ressurreição dentre os mortos, que é uma ressurreição que acontece de todos os mortos. Então, aqueles que morreram estão salvos, e estão os perdidos, os justos e os injustos. Entre esses todos que morreram, tem a ressurreição dentre os mortos. Então, uma parte deles, os salvos, ressuscitarão primeiro. É aqui que o texto fala de primeira ressurreição. É por isso que o versículo que lemos fala: bem-aventurado, deixa eu ler para você de novo aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, e daqui a pouquinho eu vou explicar onde ela acontece. Primeira ressurreição, ela acontece dentre os mortos, porque os que morreram sem salvação continuarão ainda mortos por algum tempo. E a terceira é a ressurreição dos mortos. Quando fala dos mortos, está falando dos que morreram sem salvação e que vai continuar mortos até o final do milênio, até o trono branco, o juízo final, que serão julgados de acordo com a palavra de Deus. A primeira ressurreição, ela acontece em diversas fases. Então aprendemos aqui que a ressurreição de mortos não é, de fato, uma ressurreição escatológica. Escatológica é apenas a ressurreição dentre os mortos e dos mortos, porque a outra é só uma cura extrema, é só um milagre que acontece ali.
A primeira ressurreição, ela acontece de várias fases, inclusive já aconteceu alguma delas. Por exemplo, Cristo é a primícia dos que dormem. Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Isso pode ser lido em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 20. Depois, na ressurreição de Cristo, alguns ou os santos de antigamente, deixa eu ler para você porque é importante. Mateus capítulo 27, versículo 52, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quando Jesus ressuscita, ele traz consigo outros que morreram antes dele. É os santos de antigamente, e falaremos mais sobre isso em outras oportunidades. A terceira fase são aqueles que são de Cristo na sua vinda. Essa vai acontecer ainda. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo é a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, então ouvirá o toque da trombeta, vamos falar sobre isso depois, outro dia, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados. Então aqui, essa ressurreição é daqueles que morreram em Cristo. Ressurreição dentre os mortos. E a quarta fase é uma ressurreição das duas testemunhas escatológicas. A quinta trata-se dos mártires, aqueles que morreram na grande tribulação, aqueles que rejeitarem o anticristo. Esses, sim, o texto é claro em dizer que eles terão uma ressurreição especial porque governarão com Cristo, participarão com Cristo do milênio. Então fica assim, Jesus Cristo é a primícia dos que dormem e os que estavam mortos antigamente que ressuscitou com ele. Os que são de Cristo na sua vinda, que é a mais especial, que se tivermos mortos quando o arrebatamento acontecer, ressuscitaremos. Depois as duas testemunhas e depois os mártires da grande tribulação. Isso fala da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é todos aqueles que morreram sem Cristo. Ela é geral e abrangente. O Daniel capítulo 12, versículo 12, diz que será um tempo de vergonha e de desprezo eterno. João capítulo 5, versículo 23, Jesus vai deixar bem claro que é uma ressurreição para o bem e para o mal, para a vida e para a morte. Vai dizer assim, e os que fizerem bem, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. Por quê? Porque lá no Apocalipse, durante o milênio, as pessoas morrerão. E do mesmo jeito que na tribulação alguém terá opção de rejeitar ou não o anticristo, no milênio também as pessoas terão opção de aceitar ou não Jesus Cristo como Messias. Então, a última ressurreição será uma ressurreição final e aqueles que estiverem mortos, desde de toda a era e até aqueles que morrerem durante o milênio, não aceitarem a Jesus Cristo, estes também serão ressuscitados para o mal, para a condenação, para a perdição eterna, para o vergonha e desprezo eterno, e como o texto diz, se chama segunda morte. Vamos ler Apocalipse 21 e 8, que vai explicar o que é essa história de segunda morte. Mas aos covardes, na Bíblia mais comum está escrita tímidos. Antes de ler esse versículo aqui, o fato de alguém ser tímido, ter vergonha de conversar, de aparecer em público, isso não quer dizer que a pessoa vai para o inferno. Tímido aqui é que eles covardem,
pessoas que podem pregar o evangelho e não pregam, pessoas que podem falar de Jesus e não falam. Então, o fato de você ser mais tímido, mais calado, isso não é pecado. Pecado é eu ficar me acovardando. É tanto que na nova tradução da linguagem de hoje está escrito covardes e não tímidos. Mas aos covardes, traidores e aos que cometem pecados nojentos, os assassinos imorais e os que praticam feitiçaria e os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8, explicou o que é a segunda morte. É o lago de fogo, é o inferno. Então, o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Arrebatamento da igreja. Mas se tiver morrido, vai acontecer a primeira ressurreição, que é a ressurreição de justos. Toda a primeira ressurreição é de justo. E contra esses não tem poder a segunda morte. Segunda morte é morte eterna, é o inferno, é separação para sempre de Deus, é o lago de fogo. Então, temos essa primeira, a garantia de primeira ressurreição, não passaremos, não estaremos, não sofreremos com a segunda morte, porque a morte não terá poder sobre a nossa vida, porque o último inimigo a ser vencido é a morte, e ela será vencida quando tivermos um corpo ressurreto, aquele corpo que não morre nunca mais. Então, a segunda morte não tem poder sobre a vida dos salvos, dos santos. É isso que Jesus preparou para você. Você aprendeu que primeira ressurreição é para salvos e acontece em diversas fases. E aprendeu que a segunda ressurreição é para aqueles que morreram sem Cristo. E você aprendeu que a segunda morte trata-se de uma morte eterna, o lago de fogo, o inferno. E Jesus Cristo já morreu e ressuscitou para livrar-nos dessa condenação. Deixa aí um amém, eu aceito, eu recebo, eu faço parte da primeira ressurreição e não da segunda. Deus abençoe você, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela essa rica oportunidade, pelo conhecimento da Tua palavra, porque o Senhor mostrou para nós que somos bem-aventurados se formos, Pai, se fizermos parte da primeira ressurreição. Deus, nós fazemos parte, Pai, dessa primeira ressurreição. Se o arrebatamento acontecer hoje, seremos transformados e subiremos juntamente com os que ressuscitarem. Caso contrário, Pai, se tivermos já partido dessa vida, ressuscitaremos e faremos parte também dessa primeira ressurreição. Obrigado por nos salvar e nos livrar da condenação do inferno e da morte eterna, da segunda morte. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.